Né, vamos dar sequência ao vídeo anterior sobre essa bolsinha. No vídeo anterior a gente fez o molde, né? Fez o molde, olhou, analisou como é que é a modelagem. E agora a gente vai terminar. Quer dizer, eu já terminei aqui como que fica, né, o molde depois dele todo pronto, com a costura, marcação de meio, marcação de botão, enfim. O molde, ele é assim, um conjunto de protocolos, vamos dizer assim, né, de rotinas. Eu tenho uma peça, essa peça ela sai com todas as marcações, para ficar mais fácil, né, para eu fazer. No caso das pessoas que trabalham com isso, são profissionais, elas já trabalham vendendo, né, projetos, elas têm que trazer esses moldes todos marcados, né, aonde vai a alça, aonde vai esse suporte de alça, aonde vai o fecho, né. Aqui, no caso desta bolsa, o molde ele foi feito sem ser testado, né? Eu não testei, não confeccionei e também não encontrei, né, nenhum vídeo, nenhum tutorial, nada. Isso foi feito em cima de uma imagem, que é o que se propõe esse vídeo, né? Como se faz um molde, ou como se faz um projeto em cima de uma imagem, quer dizer, como que você acha, né, as características dessa imagem, como você acha as medidas, né, então você tem que deixar essa imagem na medida real, né, e a gente viu como fazer isso. A imagem ela vai sendo ampliada, né, até conseguir ser encaixado ali o retângulo inicial da bolsa. Se eu vou construir um retângulo de 26 por 12 ou por 13, que foi o que eu fiz, esse retângulo ele tem que se encaixar direitinho aqui, que é para eu poder fazer, né, essa cola, né, vamos dizer assim, essa cópia dos formatos que eu quis reproduzir, tá? Ou aí depois, isso aí assim, é um primeiro momento, porque depois você passa a fazer isso tranquilamente, sem ter que fazer esse processo, né? Aí olha e vai colocando dentro do seu retângulo, você só usa as medidas e vai fazendo, entendeu? Arredonda, faz um outro arredondamento aqui ou não faz, né? Esse arredondamento aqui, os do lado não, mas este aqui, ele precisa ser muito bem feito, porque ele dá toda a graça e charme na bolsa. Mas a gente tá diante de uma bolsa, como eu falei no primeiro vídeo, bem estruturada, bem dura, né? Uma bolsa bem firme. E outra coisa também é que a lateral dela não é daquela lateral que fica menor aqui, ela é uma lateral igual, né? Em toda a bolsa, todo ao redor dela, né? Então, isso é importante. Conforme o material que se vai fazer, não se consegue deixar, né? Desse jeito aqui, ó, tá? Isso aqui é uma técnica que a gente tem, né? Não se consegue. Então, se é difícil, a gente faz o que? Deixa o molde sem essa curva. Então, na hora de fazer o molde, né, quando a gente faz ele pela metade, isso daqui fica reto. É curva e reto. Ou até pode curvar um pouco, tal, mas é reto mesmo. Então, isso é uma opção, tá? Por isso que eu digo, aqui a gente aprendeu a fazer essa cópia de uma imagem para poder fazer um molde a partir daquela imagem. Então, isso aí é um aprendizado, né? Que, assim como outros, tá certo? É uma forma de você também aprender. Bom, aí o que a gente faz? A gente tem uma bolsa com a medida de 26 por 12 centímetros, né? E 5 de profundidade. Essa é o tamanho dela pronta,
mas antes dela ficar pronta, ela passou por uma costura, por uma colagem, provavelmente, né, conforme a técnica. Então, ela tem que ter margens, né? Eu coloquei 0,75 de margem em tudo, certo? E isso é uma coisa que já é sabido por todos, como que se faz, né? Você pega um molde e você vem, faz isso aqui, ó. Aqui, ó que bonitinho, né? Esse aqui é maior, ele é maior, é mais alto, que eu gosto mais, inclusive. É que dá uma vontade de mudar, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito de mudar as coisas, mas aqui a demonstração aqui é outra hoje. Então, eu tenho aqui o molde, certo? Tá com 25%, vou por 50%. Então, eu vou usar esse daqui para demonstrar tudo que eu fiz ali, certo? Eu venho aqui, eu vou em objeto, ponho formato, limite, certo? E aí, claro que o meu programa, que eu não reiniciei ele, né? Ele tá cheio de vício, então ele vem e faz essa linha grossa aí. Eu afino outra vez. Depois que eu fiz isso, eu tiro aqui, ó, eu vou ver que ficaram duas formas. Então, eu deixo uma pra cá e deixo essa pra cá, onde eu vou acrescentar o contorno. Esse contorno é importante, bem importante. Eu pus contorno de 0,75, tá? Por que que ele é importante? Vamos supor que você vá fazer toda essa bolsa naquele sistema que você já conhece, que já tem que ter, já deve conhecer, claro, para fazer, né? Que seja com virado, né? Virado é quando eu pego, ponho a estrutura aqui, ó, certo? Tá aqui a estrutura, passo cola, né? E vou dobrando. Aqui no caso, não nas laterais, mas aqui em cima eu passo a cola e dobro esta parte do material em cima da estrutura, tá? Essa é a técnica do virado. Para quem não lembra ou quem não sabe, quem não conhece, tem que conhecer primeiro, tá bom? É diferente da costura-luva. Costura-luva é quando eu faço a costura e viro, né, do avesso para o direito, assim. É costura normal, que a gente faz muito mais, né, do que na costura criativa a gente usa muito mais a costura luva, que é aquela que você vira, desvira, né, do que essa do virado, como eu falei. Essa é mais profissional, embora a costura criativa também use bastante, mas aí você precisa se informar, caso você não conheça, tá bom? E assim, aqui a gente fica muito na modelagem, mas como a modelagem pode contemplar também essa forma de fazer, você pega, por exemplo, um doll, né, um sintético doll, ele tem 0,8 de espessura, né? Então, você vai cortar, daí você vem aqui, usa isso aqui que é a sua estrutura. Pode ser a estrutura colante, adesiva, pode ser um TNT, pode ser um EVA, entende? Enfim, você deve saber mais ou menos a estrutura que você quer colocar. Você vem, coloca ele aqui, já cola, né? Ué, o que eu fiz, gente? Pelo amor de Deus. É assim, né? Bem coladinho assim. Põe aqui, cola. Você já cola a estrutura, né? A estrutura você já vai colar. Às vezes você vai usar também aquela fita própria, né? Aquela fita colante também, que existe no mercado bastante, que a gente usa bastante. Aí você cola essa estrutura aqui, tá? Com que cola normalmente a gente faz isso? Com aquela famosa cola de sapateiro, né? Aquela cola de sapateiro que é realmente a melhor. Ou a cola spray. Põe aqui, só que para fazer o virado é a cola de sapateiro mesmo, né? Aí você põe a cola aqui e você põe a cola aqui, espera secar, no caso da cola de sapateiro, e faz a dobra. Isso é a técnica do virado. Então, é muito importante que você tenha o espaço para virar, certo? Assim como é importante que você tenha o espaço para costurar. Então, vai depender aí de como você vai fazer essa bolsa, tá? Se porventura você quiser fazer a bolsa com mais espaço de costura e mais espaço de virado, então você vai ampliando esse espaço aqui, né?
aqui na hora de você pôr o contorno, tá? O meu eu fiz com 0,75. Bom, então eu fiz isso. Aí eu vim com uma ferramenta texto e escrevi todos os dados que eu acho que são importantes. Primeiro tipo de bolsa, né, que é bolsa baguete. Depois eu fiz constar do meu molde, que é frente e costas, ou seja, isso aqui é o corpo da bolsa. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar 2 vezes no material que eu vou usar e cortar 2 vezes no forro, porque são 2 partes, né? E aqui embaixo eu pus a medida, tá? Eu pus a medida que estava aqui, né? A medida que aparece aqui, ó. Essa aqui, eu coloquei aqui, sendo que de 27,48 eu arredondei para 27,5, né? Aí foi o que eu fiz. É bom para mim, para eu poder ter arquivado, saber de tudo, todos os dados da bolsa, e é bom também se você resolver vender o seu molde. Você já vai se acostumando a colocar todos os dados nele, porque tem muita gente que vende projeto, o que eu acho bem legal. E quem está assim aperfeiçoando, aprendendo a fazer isso no Corel é bem legal. Porque aí já aprende, né, que todos os dados que puderem estar ali, é bom que estejam, né? E a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Aqui é a tampinha, né? Ou seja, a aba. Essa aba, ela não tem uma altura daqui para cá. A altura dela vira a bolsa. Vem até aqui mais ou menos. Só que isso é passível de teste. Porque quando você for imprimir isto aqui, você vai passar primeiro por uma boneca de papel. Minha sugestão, né? Não é que é obrigado a fazer isso. E quando você fizer isso, você vai ter noção se a sua bolsa, se as medidas, está tudo batendo, né? E claro, escolher a técnica de confecção dessa bolsa. Ah, mas como que eu confecciono? Estou começando a costurar agora. Simples, coloca lá, bolsa baguete no YouTube, que você vai achar um monte de tutorial. Inclusive, tem se não me engano, de um profissional que faz ela toda na cola de sapateiro, como eu falei para vocês, né? E eu vou deixar o link de uma artesã, eu sempre deixo um link, né, para vocês acompanharem o modo de fazer essa bolsa sem aba, só a parte de baixo, tá? Como quem faz com zíper, né, ela faz com zíper, vocês podem fazer com zíper também, vocês podem eliminar isso aqui e fazer com zíper, tá? Fica muito bonita também, porque ela já é bonita, né? Aí você coloca só o zíper e faz essa alça. A alça é muito bonita, né? Eu achei assim, muito bonitinha. Bom, então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui na aba da bolsa, eu fiz a mesma coisa. Essa aqui é uma aba menor, né? Peraí, não, essa aqui que é a aba. Aí você vem, né? Isso aqui, então faz de conta aqui, né? Essa aqui é o corpo já, com a margem de costura, e aqui é a estrutura. Eu marco, né? Corpo da bolsa e estrutura da bolsa, como você viu aqui, tá? Bolsa frente e costas, bolsa, a aba da bolsa, e aqui, ó, o estruturador, né? Aqui, ó, bolsa baguete, cortar uma vez no estruturador, aqui, ó. Corpo da bolsa, para eu saber, né? A mesma coisa eu faço aqui, ó, ó, tá vendo? Aqui, ó, cortar uma vez no estruturador, a aba do bolso, quer dizer, é essa parte que vai aqui dentro para estruturar. Toda estrutura é sempre menor, que é para você poder costurar ou colar. Vai depender aí da sua técnica. Outra coisa, com um risquinho, com essa ferramenta aqui, ferramenta linha de 2 pontos, eu marquei o centro, tá? Então, isso aqui é o centro, isso aqui é o centro. Talvez ajude. Só que um detalhe, se você puser isso aqui em cima, não vai dar certo. Por quê? Porque essa aba, ela não é daqui. Essa parte não vem para cá, essa parte vai para trás,
né? Fica uns 2 centímetros e meio atrás, onde ela é costurada. Então, se eu colocar agora aqui, meio com meio, não vai bater, tá? Não vai bater exatamente por isso, porque esta parte aqui de cima é costurada atrás. Esse é um outro teste que você vai fazer na sua bolsa aí. Você vai ver a altura que você vai querer colocar essa aba, né? Para que ela fique como aqui na imagem, né? Para que ela fique aqui, ó. Como você vê aqui, essa parte aqui, tá? Então, é um bom exercício para modelar, tá bom? Aqui é o seguinte, eu coloquei a parte do fundo, eu falo fundo e laterais, na verdade é um fole, né? Que vai unir as duas partes da bolsa, a parte da frente e a parte das costas, né? Vai unir aqui. Eu arredondei para 50 centímetros, tá certo? Mas a medida é um pouco menor. Então, por que eu fiz isso? Porque não está testado esse molde, né? Esse molde ainda não passou por uma confecção, tá? Então, eu coloquei a mais porque, às vezes, essas curvas aqui, ó, elas dão uma diferença na hora de eu costurar ou colar, né? E então eu vou precisar de mais tecido. Então sempre é bom eu cortar maior para poder fazer esse teste e depois eu refaço essa parte só do meu molde com a medida certinha, tá? Também tem outra coisa. As medidas fornecidas pelo Corel nem sempre batem, viu, gente? Essas medidas de tamanho esse tamanho de fole, sabe? Nem sempre dá certo. Porque uma coisa é você desenhar no plano, outra coisa é você passar aquilo para o tridimensional. Então, às vezes dá diferença e é bom a gente saber disso, né? Então, o que eu fiz? Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu peguei a imagem do fole, que é 50 por 5, né? Eu vim aqui em objeto, não sei se vai dar certo agora, vim aqui em formato, peraí, não sei se vai dar certo, porque já tá pronto, né? Eu vim aqui em objeto, formato e limite, certo? Afinei a minha linha, porque meu computador tá maluco. Aí eu tirei, né, a parte, deixei uma e tirei a outra, tá? Essa que eu tirei, eu vim e coloquei novamente o contorno. O contorno é 0,75, é isso aqui. É isso que eu acabei de fazer, tá certo? Então, esse contorno me dá condição de pegar o estruturador, colocar aqui, fazer e colar tudo ou costurar, vai depender da técnica que eu vou usar. Ou seja, esse molde ele se aplica às duas coisas, tá certo? Então, eu vou até tirar. Foi só para mostrar como fica. Essa vista aqui, uai, que isso? De onde saiu isso? Ah, é dose, viu? Eu acho que é aqui. É aqui, ó. É do estruturador da bolsa, que é o que tem. É assim, gente, vocês têm que ficar, a todo momento, a gente tem que ficar fazendo isso aqui, ó. Eu já tinha feito, mas parece que não adianta, não sei. Que é pra agrupar, sabe? Cada coisa que você põe, você tem que agrupar. Bom, aí, tá, isso aqui tá pronto. Olha lá, tá vendo? É ou não é, gente? Fala sério, hein? E eu já tinha feito. Aqui, ó, de novo. Aqui, ó, agrupar. É importante ter as medidas? Sim, é importante, porque depois que você imprimiu e começa a fazer seus testes, você não precisa ficar
correndo atrás das medidas, já estão escritas lá, você só vai conferir, sabe? Você vai conferir para ver se o programa e o seu molde, se tudo deu certo, tá? Deixa eu ver se isso aqui, de novo, não é possível. Ó, então eu tenho aqui o meu fole e a estrutura do meu fole, né? Aqui eu já falei para vocês do que se trata. E agora, essa vista aqui, a vista da aba. Essa vista da aba é aquela parte que vai aqui, ó. É isso aqui, tá? É assim, eu fiz o tamanho do bolso, de ponta a ponta, tá? Eu nem marquei aqui o tamanho, eu fiz de ponta a ponta. É uma coisa assim que a pessoa, quando ela vai fazer, ela também tem que testar para ver. Dá para encaixar na costura, eu vou colocar junto com a costura ou eu vou colocar fora da costura, por cima, entende? Tudo depende do teste e do material. Por exemplo, o material grosso, eu não posso costurar atrás, assim, por baixo, eu tenho que costurar por cima com é um acabamento, é um aplique por cima, muito bem pespontado, colado, né? Você cola primeiro e depois você pesponta, tá? Agora, precisa ver se você está trabalhando com material, agora começa essas questões aí. Com material que você tem que fazer o virado para ele ter acabamento, ou se ele já tem acabamento, entende? Essa vista, eu coloquei a medida dela, é 9,5 por 2, 9,5 de comprimento por 2. Eu não pus nada a mais na largura. Mas se você precisar fazer dobra em toda ela, porque ela não tem acabamento, né? Você precisa fazer a dobrinha toda, o viradinho todo ao redor, para poder, enfim, fazer o pesponto em cima. Então você vai ter que fazer isso aqui, ó. Objeto, formato, limite. Aí, se o seu computador for doido que nem o meu, você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo nesse momento, diminuindo a grossura da linha, né? Aí você faz isso, ó. Esse aqui é a vista da aba, vai virar estrutura, tá certo? E esse daqui eu vou colocar o contorno de 0,75, contorno externo, tá? Então, aqui, essa parte todinha aqui é para você dobrar para dentro, tá? É para você pegar o negócio aqui, ó, tá vendo? Você põe aqui e vai dobrando ele bem bonitinho. Aí ele pode ser colado em cima eu tô falando assim de sintético, né? Pode ser colado aqui e pespontado aqui. Se você não tiver muita habilidade com isso, não faça, não coloque isso, tá? Porque tem que estar com um pesponto perfeito, tem que estar com um acabamento perfeito, senão não precisa. Coloca só o fecho. Ele não precisa ser igual, né? Então, tanto faz. Mas eu estou explicando porque o vídeo já diz lá no título que é a modelagem em cima de uma imagem. Bom, então, essa vista tá aqui, essa aqui também é a vista, só que é a estrutura, mas como eu vou saber não é, então eu tenho que vir aqui e escrever, ó, vista da aba. Eu não faria, se fosse eu não faria a vista da aba, eu deixaria sem estrutura. Nossa, que horrível que tá isso aqui, gente. Espera aí, vamos diminuir. 24, a gente diminui para 18. Não adianta porque tem que selecionar isso aqui. 24, 18. E tem que fazer o que mesmo? Isso mesmo que você pensou agora, nesse momento. Fazer isso aqui, ó, e agrupar. Que é para não sair, as letrinhas não saírem voando por aí. Então, a vista da aba, essa aqui é uma estrutura,
Isso aqui é a vista da aba. Estrutura não, perdão. Nossa Senhora. Isso aqui tá errado. Completamente errado o que eu falei. Apague. Estrutura é essa. É sempre a menor. Vista da aba. Vista da aba. Cortar uma vez no material. E aqui, para não ter confusão, eu vou pôr aqui pequenininho, aqui já não dá mais, né? Aqui já tá agrupado. Estrutura, eu não vou desagrupar isso de jeito nenhum. Estrutura, eu ponho só para marcar. Pronto. Aqui, ó, tá? Para eu saber que essa parte é menor e que ela é a estrutura dessa vista aqui. Isso aqui é tudo para vocês aprenderem, ou melhor, entenderem, né? Como é que a gente vai fazendo, né? Para qualquer molde é assim, tá? Aí faz isso, ó, tá? Não pode esquecer de agrupar, ó. Aqui, ó, senão é aquela paçoca, fica sobrando negócio para lá e para cá. Bom, aqui é o tirante, olha. Esse tirante é um outro caso meio sério, né? Porque assim, olha, o tirante é esse aqui. Esse aqui, olha. É isso. Esse aqui é o tirante. Eu olhei bem, ele é redondinho embaixo, né? Ele é costurado aqui em cima. Então, daqui a aqui, ele tem mais ou menos 4 centímetros, daqui até aqui, tá? Então, dobrado, né? Porque você vai pôr a argola e a outra parte é costurado lá dentro, tá vendo? Ó, é costurado lá dentro. Então, uns 8 centímetros, né? Aí, eu fiz, então, esse tirante com 8 centímetros de comprimento. Ele tá aqui, ó. Ficou até bonitinho. Porque ele ficou redondinho, sabe? Então, eu coloquei lá, cortar 2 vezes no material. Porque tem 8 centímetros aqui, ó. Ele tem 9,5, né? Porque eu coloquei 0,75 ao redor dele. Aí é que tá. Depende muito do que você vai usar. Se for um tecido... tecido, né? Você faz uma tira, dobra, dá uma estruturadinha, se for o caso, né? Uma entretelazinha ali, só para constar, para ficar firminha, dobra, costura, beleza. Mas se for sintético, então você vai ter que pegar o estruturador, colocar aqui e dobrar toda essa parte para dentro, colando, certo? Colando tudo, tá? E quando chegar aqui, vocês já devem ter a técnica, né? Já devem conhecer a técnica do virado, quando ele é arredondado, que você vai fazendo aos pouquinhos, martelando, né? Que você vai usando um objeto pontudo e vai apertando, enfim. É aconselho também para quem souber, tá? Caso contrário, faça um tirante normal, retangularzinho, sem ponta redonda, fica bom do mesmo jeito, tá? E então, assim, esse espaço aqui é para costura ou é para pôr o estruturador aqui e fazer, né, o virado, ou seja, a colagem dessa parte externa em cima desse tirante, tá? Isso é uma técnica, quer dizer, não, assim, não dá para explicar aqui. Acredito que quem faz modelagem, quem quer aprender a fazer uma modelagem, já tem uma noção. Se não tem uma noção, também tá aprendendo, né? Então, tudo é aprendizado, né? Como a gente aqui, o foco é mais sobre o molde, também não dá para dissociar, né? Molde de técnica de costura, né?
É a mesma coisa se eu não soubesse costurar e viesse aqui ensinar a fazer molde. Ia ser esquisito pra caramba, né? Né? E aí, é isso. Ficou faltando a alça, né? A alça é aquilo que eu falei, 60 centímetros por 2 centímetros de largura, né? Então, vamos supor que essa aqui seja a minha alça. Aqui, ó. Tá? 60 por 2. Ai, meu Deus. Ele gosta do número 4. 60. Olha, quase, hein? Olha lá. 60 centímetros, porque ele vai dobrar, né? Vai dobrar. Vai dobrar na argolinha lá. Então, é 60 no mosquetinho, né? É isso aqui. Essa aqui é minha alça. Ela tem 60 centímetros de comprimento por 2 de largura e ela vai ser dobrada aqui e presa aqui ou rebitada, costurada, eu acredito que seja no rebite, né? Muito bem, alça, a gente tem que saber fazer a alça. Ó, vamos olhar aqui para você ver, ó. Essa, às vezes, é passado até a borda italiana, sabe? Para dar o acabamento. Que, na verdade, são dois, é o couro, né? O couro aqui embaixo, o couro aqui em cima. Quer dizer, costurado e depois passado a borda italiana. É assim, essa alça, a gente tem que ter uma técnica para fazer, né? Vamos supor, nós vamos virar aqui de novo, vamos pro virado outra vez, certo? Em se tratando de sintético, ainda mais nesse tamanho, você vai ter que fazer o virado, não vai ter jeito. E aí você tem, ainda mais sendo 2 centímetros, né? Você vai fazer um molde disso aí também, tá? Ó. Tchá. Isso aqui, tá? Um é estrutura e o outro, no caso esse aqui, eu vou colocar a borda. Quando vocês querem valer que a borda vai ficar grossa aqui? Borda externa, não. Então, essa aqui é a alça. Direitinho, né? Aí, isso aqui, ó, é a parte que eu vou usar para estruturar ela, tá? Para fazer o viradinho. E depois, eu vou ter que colar por cima outra alça, tá? Então, essa parte eu prefiro não comentar, porque realmente ela, não é que ela é trabalhosa, ela é delicada para fazer e acredito que cada um tem a sua técnica para fazer, tá? Em se tratando de sintético, tô aqui pensando, por isso que eu parei. Você também pode fazer o seguinte, você pode cortar, ela tem 2 centímetros, em vez de você estruturar, você pode cortar com 4 ou 6 centímetros e virar até ela ficar com 2, né? Virar aqui, virar ali, que nem viés, e fazer então uma costura aqui na ponta e uma costura aqui na outra ponta. Então, assim, talvez essa técnica realmente não dá, né? Aí a gente vai fazer uma alça com 2, 4, 8 centímetros de largura, porque dobra no meio, depois dobra as duas. E aí faz um pesponto aqui, faz um pesponto aqui, quer dizer, um pesponto em cada ponta, tá? Então, é uma ideia, né? Fazer como se fosse um viés, uma dobra de viés. Nesse caso, são 4 vezes a largura. Se ela tem 2 centímetros de largura, você vai cortar com 8 centímetros de largura. Então, isso aqui fica a critério de quem vai testar o seu molde, de quem vai fazer a sua bolsa. Tudo aqui pode ser projetado, mas a alça eu não sei.
A alça vai depender de como cada um vai fazer. Tem gente que compra a alça pronta, né? Já compra a tira pronta, entendeu? Então, fica aí para vocês decidirem e testarem, porque o molde é teste. Esse molde aqui, eu acredito que ele esteja ok, ele não vai dar problema não. Mas só aqui, né? Só nessa parte aqui que eu acho que tá um pouco maior e vai ter que acertar, cortar um pedaço, mas precisa testar, que é para fazer as marcações. Por exemplo, aonde eu marco aqui, mais um detalhe de molde. Não tem aqui, ó, não tem uma... Por isso que é interessante você pegar uma imagem e ficar fazendo em cima da imagem, entendeu? Porque é uma forma de aprender, né? Uma forma de aprender cada detalhe. Aqui não tem esse suporte de alça, ele não tá colocado aqui, então essa marcação tem que vir aqui, ó, bem aqui, tem que ser aqui, ó. Você tem que pôr essa marcação aqui. Então, a princípio, né, eu tenho a metade disto aqui, né, eu vou vir aqui e vou ver onde é a metade. Peraí. É aqui. Tá na metade. Será que também? Por isso que é ruim fazer as coisas. Tá. Aqui é a metade. Daqui pra cá eu não vou contar a costura ou, enfim, a estrutura e tal. Aqui é a ponta, né? Então, daqui pra cá eu teria 4 centímetros, certo? Então, eu teria que marcar aqui, ó. Aqui seria a marcação. Que coisa mais bonita. Aff, Maria. Preciso reiniciar o programa para ver se ele esquece. Tudo é uma questão de memória. Ele não há meio de esquecer disso aí. Então, ó, aqui eu teria 4 centímetros, né? 4 centímetros por 2 centímetros. Então, essa é uma marcação, eu só vou deixar essa aqui, ó. Oi? Ai, eu fiz o contrário. Não, é isso mesmo. Ó, tá vendo? Ó, 4 por 2. Não, gente, desculpe, é 2 de largura, né, gente? É 2 de largura e 4 de altura. Não sei. Aqui, ó. Tá? Então, eu teria mais ou menos isso como uma marcação, né? Eu faria, então, essa marca nas laterais. Eu digo eu faria porque, na verdade, como eu falei, a gente tá colocando todos os detalhes, mas a gente tá marcando, né, a bolsa, na verdade. A gente tá pondo todos os detalhes, mas não está ainda não testou o molde. É como eu falo, se esse molde aqui, por exemplo, for maior, então essa marcação já dançou, entendeu? Mas eu tô colocando aqui para vocês saberem como faz, tá? E cada um faz a marca do jeito que achar, né?
Por exemplo, aqui, por ser uma marca, eu posso identificar com uma linha pontilhada, por exemplo. Sabe? Eu posso fazer isso, entendeu? Aí eu pego, coloco aqui também, tá? Oh, coloco aqui também, oh meu Deus! Tem que copiar, né? Então, assim, seria isso, né? Você olha bem, vê se está no meio, se está centralizado, tá aqui. Tá aqui, então pronto. A pessoa que for olhar seu molde vai saber que essa vista vem aqui, ó. Essa vista não, perdão, esse suporte de alça ele é colocado aqui. Para tanto, eu preciso ter essa parte bem certinha, bem medida. Vamos supor que eu tenho que cortar 2 centímetros aqui porque ficou grande. Aí isso aqui já, entendeu? Tem que passar para cá. Mas é assim, é um modo de aprender, né? Você está aprendendo a fazer e vai fazer assim quando o seu molde estiver certinho, corretinho, né? O que mais que a gente tem que marcar? Vamos ver, vamos olhar o molde aqui. Teria que marcar, bom, já marcamos essa parte, então tem essa parte aqui, é o fecho, né? Que aqui, é aqui, ó, tá? Esse fecho vai ficar bem aqui na metade, mas isso é um fecho que tá em aberto, né? De qualquer forma, eu já tenho a marcação da metade, né? Eu vou fazer aqui também, ó. Ah, não, gente, eu desisto, eu não vou marcar nada, não. Vocês já entenderam, né? Então, tá. Então é isso, tá? É só isso, mais nada. Acho que ficou tudo certo. Esse tirante é o tirante lateral, que vai ser dobrado, vai ser estruturado e dobrado, mas tudo terá de passar por um teste, principalmente de material. Uma coisa é essa bolsa no tecido, que fica bom também, uma sarja. Eu vou fazer a minha, a hora que der, não sei quando, mas eu faria na sarja, sabe? Eu tenho uma sarja bem estruturada aí, estruturaria a sarja e faria, tá? Então, se você vai fazer numa sarja, perfeito. Dá para você fazer os seus tirantes, inclusive você pode fazer numa sarja, num tecido firme, e fazer essa parte de tirante, alça em couro não, em material sintético, né? Claro, tem pessoas que fazem em couro, né? Eu falo em couro não, perdão, em couro ou sintético, em couro não, para mim, eu que não posso fazer em couro, certo? E outra coisa que eu acho muito importante, eu vou aproveitar agora para falar isso que eu acho. É sobre máquina de costura, tá? Não queira fazer aquilo que a sua máquina não tem condição, porque vai dar uma frustração. Esse negócio de, faz a máquina que você tiver em casa, é isso mesmo, faz com a máquina que você tiver em casa e com o tecido adequado para essa máquina, tá certo? E com o modelo adequado para essa máquina. Não adianta esse negócio de fazer fole, canal de zíper, fazer esses fechamentos, ele só e ainda com vivo, aquele vivo plástico grosso, fica tudo muito bom, muito bonito, desde que o quê? Desde que a máquina tenha a condição de fazer, né? Uma transporte duplo, ela consegue dar conta de várias camadas, inclusive do vivo. Mas fazer numa máquina transporte simples, né, ou doméstica, é aquele monte de camada, aquele anel de zíper, mesmo essa bolsa aqui, grosso e tal, o negócio fica andando na máquina, sai do lugar. Olha, sinceramente, é a mesma coisa quando você vai furar a parede para pôr ali um quadro, né? Uma broca,
Se você não tiver a broca correta, a furadeira, não tiver tudo certinho, não vai dar ruim, vai dar ruim. A mesma coisa é com os equipamentos que a gente tem para fazer as nossas costuras. Tudo tem que ter a sua adequação. Senão, o que acontece? A pessoa não consegue fazer, acha que ela não sabe, que ela é burra, que ela não tem competência para fazer e um monte de coisa a mais, né? Então, dá certo? Dá, desde que você tenha materiais adequados para sua máquina ou vice-versa, ou máquina adequada para o seu material. Aí dá tudo certo. Eu não posso nem imaginar costurando um material desse aqui, nem pensar, tá? Eu não tô falando em termos de couro, né? Tô falando em termos de sintético, né? Porque tem sintético 1.4, 1.5 e ainda é estruturado com cartão, cartolina. Não, eu não faço de forma nenhuma. A minha máquina é uma máquina reta, né? Máquina reta, transporte simples. Não. Na hora de fazer o pesponto, vixe, fica muito feio, né? Fica feio, não fica bom, porque a máquina não é adequada para a estrutura do tecido do sintético. Então, eu acho essa bolsa muito bonita para ser feita numa sarja impermeável, como essas que estão na moda hoje, estão sendo bem usadas, fica muito bonita. E alças e tirantes em sintético, aí fica bem legal. Experimenta fazer a sua, tá? Com ou sem a aba, tá bom? Então é isso, é dessa forma aí que a gente faz para pegar uma imagem e a partir da imagem fazer toda a modelagem, certo? Aí a gente vai, faz o molde, imprime, né? Faz tudo, corta tudo no papel, monta e vê se deu certo. Deu certo? Aí a gente começa a fazer a outra etapa, né? Que é no tecido. Ah, não deu certo, tá com erro aqui, tá com erro ali, vamos corrigir, tá bom? É só, minha gente. Boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa nova, né? Assim que tenha aberto um pouco para vocês mais informação. O objetivo é bem esse mesmo. Ó, esse aqui é mais alto, tá? Esse aqui é diferente um pouco, né? Tem umas... Bom, gente, eu começo a falar, eu não vou parar. Deixa eu ir embora. Ó, isso daqui é sem a parte de trás. Olha que bonito. Eu achei esse mais bonito. Gostei mais. Gente, fui. Tchau. Bye, bye.